esse computador. Bom dia. Então, pessoal, vamos dar sequência. É a aula do dia 8 de setembro, parte 2, né? Aula da manhã, parte 2. Já vou começar aqui compartilhando a tela, mas primeiro, enquanto eu vou abrindo aí, gente, Gabriel ficou com dúvida da explicação? Tem mais dúvida? Algum aluno mais sobre a explicação sobre os conceitos de capacidade e potência? Ficou bem entendido. Quando mostrou o gráfico, explicou com aquelas relações mais físicas, ficou bem melhor de entender. E eu procurei o artigo no PubMed, está fechado. Ah, eu mando, tá? Eu boto ali nos artigos fundamentais, tá? Tá, show. Que mais, pessoal? Não, esses conceitos são bem importantes, tá? Um exemplo disso, assim, que fica às vezes mais fácil de entender, pelo menos para alguns, assim, ó, sobre o conceito de potência, tá? Por exemplo, quando a gente faz o teste de VO2 máximo, lembrando que é um teste progressivo que faz o atleta ir até a exaustão, resumindo é isso. E o consumo de oxigênio vai aumentando ao longo do exercício. O conceito correto, aqui diz para eu admitir, mas eu já liberei essa. Bom, mas de qualquer jeito, o conceito correto lá do VO2 é quando esse VO2 ele dissocia o aumento da carga mecânica, ou seja, tu aumenta a velocidade e o aumento do VO2 não é proporcional, ou simplesmente não aumenta, se estabiliza ao longo do tempo, né? E quando tu tem essa estabilização e a energia mecânica continua aumentando, que seria a velocidade ou a wattagem da bicicleta, o que for, vai aumentando. Esse é um dos sinais lá de que se alcançou esse VO2 máximo, né? Muitas vezes a gente não consegue, avalia pico, mas a ideia que está por trás ali, pessoal, vejam só, o teste de VO2 acontece entre 8 e 12 minutos, né, mais ou menos, dependendo do protocolo. Os de rampa, pelo menos, são mais ou menos assim. Ou seja, em 10 minutos, mais ou menos, tu alcança um valor máximo de consumo de oxigênio. Mas isso não significa que é a energia total que o meu sistema oxidativo consegue usar ou ressintetizar de ATP para dado exercício. Não é essa a ideia, né? Quando eu alcanço, por exemplo, o meu VO2 máximo, né? Meu VO2, eu estou meio destreinado, então está em torno de 60 mililitros quilograma minuto, né? 60, né? Como o pessoal sabe que é o meu, porque estou por baixo. Mas assim, 60, gente, ml. Isso não significa que é o total de energia que eu tenho no meu organismo para via aeróbica, para realizar aquela corrida, digamos. Não é isso. Isso o nome já indica, é uma potência aeróbica máxima. Portanto, é o pico, né? É o máximo que o meu sistema oxidativo consegue gerar lá de energia em função do tempo, né? Em função do tempo. Obviamente, se eu for numa intensidade mais baixa, lá próxima do primeiro limiar ventilatório, onde eu faço meus treinos contínuos, o longão, né? Eu vou ter uma potência muito menor, só que por um tempo muito maior. Eu posso ir horas, às vezes, nesse exercício. E aí a quantidade de energia por essa via aeróbica é muito maior, a capacidade desse sistema é muito maior. E ele é limitado muitas vezes e a gente está longe de usar essa energia toda por via aeróbica. A gente se aproxima disso, eu vou dizer em quais situações. Situações limites, em provas de vários dias de montanha, aquelas Eco Challenge da vida, as provas de montanha aí de vários dias, que as pessoas vão também com a sua alimentação, às vezes, e elas emagrecem muito ao longo da prova, né? Eles dizem lá entre eles, o pessoal seca, né? Ali sim, ali muitas vezes eles se aproximam de um limite. Mesmo assim, a gente sabe que não é bem assim, mas mesmo assim, ali seria a parte mais. Então, qualquer exercício que dure até 1 hora, nós estamos muito longe dessa capacidade do sistema aeróbico, né? O que nos limita, assim, é a potência em que eu consigo realizar por tempo esse exercício. Tá? Muito bem, vamos dar sequência então, pessoal. Então, falando aqui dos mecanismos que estão ligados ao aumento de resistência através dessa via aí da glicólise anaeróbica, o sistema lactato de ressíntese de ATP, né? Temos 3 mecanismos. Um deles é o aumento da velocidade de produção de ácido lático, né? Então, aquilo que eu comentei para vocês, parece até
um pouco assustador com a visão antiga. Mas como assim? Com todo treino a gente sempre quer concentrar menos lactato. A gente sabe que produzir lactato é parte da história, né? Eu tenho que produzir, eu tenho que remover esse lactato e o que eu avalio, que vai ter relação com acidose, fadiga, etc., vai ser a concentração desse lactato, que vem dessa subtração, do que eu produzo, do que eu removo, né? E ao final das contas vai ser a concentração. Mas eu aumentar a velocidade da produção do ácido lático em determinados ritmos de exercício vão me ajudar como combustível para esse exercício. Mas claro que precisa ser durante algum tempo, não é numa atividade de 40 segundos, por exemplo. Eu consigo me utilizar disso. O sistema, obviamente, precisa de um certo tempo, até porque o lactato vai ser usado também por uma via mais aeróbica também, ou seja, isso leva tempo. Tá? Eu posso ter um segundo mecanismo, que é a melhora da capacidade de tamponamento. Uma vez numa disciplina que eu fiz quando eu estudava física, né, na época da minha graduação, que eu fiz um pouco do curso de física, tinha uma disciplina que era química para físicos, né? Eu me lembro que eu adorei a explicação que o professor deu para explicar tamponamento, que foi a coisa mais simples e aí eu gostei, porque era fácil de entender, que era o seguinte: o tamponamento num sistema biológico, pessoal, o nome vem, claro, do termo tampão, né? Tu tampar lá um cano, né? Um tubo, alguma estrutura lá que vai passar um líquido. Então, é tampar isso. Mas, claro que biologicamente a gente não tem esse tampão físico, né? Mas, do ponto de vista biológico, a ideia de tampão é tu conseguir diminuir o efeito, que geralmente é deletério, né, de algum mecanismo lá ligado à acidose metabólica, nesse caso, né? Fazendo de que forma? Liberando ácidos mais fracos, tá? Ou mais básicos mesmo, a substância. Tá? De que forma? Então, liberando isso ao nível muscular, eu estou tentando lembrar, eu tenho, por exemplo, o tamponamento mais comum lá nosso, que é o tampão bicarbonato, né? Que vai fazer essa função aí de uma redução do pH, né, do potencial hidrogeniônico, no sistema ali que estiver envolvido. Então, com o treinamento, eu consigo liberar mais essas substâncias e consigo diminuir esse efeito deletério de uma acidose, né, muito alta, que seria um pH baixo. Tá? E aí eu tampono esse efeito, como se fossem torneiras mesmo, fechando lá uma parte onde teria essa acidose, tá? Através dessa estratégia. O terceiro papel, o mecanismo para explicar melhor dos exercícios de resistência através desses treinos aí, é uma questão psicológica, pessoal. É melhorar a tolerância à dor. Tá? Esse aspecto é fundamental em qualquer treino de resistência. Inclusive, no conceito mais moderno de resistência, está colocado isso, né? Que essa resistência psicológica ao esforço e à dor. Essa adaptação não é algo para se deixar de lado. Qualquer um que vai treinar resistência com alunos, mesmo com fins de saúde, etc., tem que saber lidar com isso. Tem que, inclusive, conversar muito com o aluno para tentar fazer ele entender sobre isso. Porque os alunos têm uma percepção em relação à dor diferente, individual também. Tá? Tem alunos que adoram tipos de dor, que é aquele aluno que gosta mais do exercício dos tiros longos, né, dos aeróbicos, tem caras que gostam mais dos treinos mais curtos, né, que geralmente doem menos, e tem aqueles intermediários que são muito dolorosos, né, que estão ligados, a gente pode lembrar disso pensando nos testes de esforço, né, quando eu faço um engage e até brinco com os meus alunos, que para saber se o cara fez bem o engage, ele tem que estar com vontade de vomitar, senão tem algo errado nesse teste, né, e tem aluno que gosta disso também, por incrível que pareça, né, tem louco para tudo. E tem cara que também tem o processo de catastrofização do exercício, né, que eu gosto de falar lá dos meus colegas do treino de força, né? É o cara que bate o vento no cotovelo e isso é violento e machuca o cotovelo. Aí tá lá o pessoal da força sentindo muita dor com essa brisa que bateu neles, né? Que realmente pode ser bem agressivo. Então, tem toda essa relação com dor e esforço é extremamente importante. E é um mecanismo hoje extremamente importante para essas atividades aí ligadas ao lactato, que são dos mais dolorosos que tem mesmo, tá? Então, melhora a tolerância à dor. A tal ponto que chamam até o nome de um sistema de treino aí que a gente vai ver, que é o de tolerância ao lactato.
tá? Porque está muito relacionado a uma tolerância à dor, na verdade. Tolerar o lactato é simplesmente tolerar a dor durante aqueles esforços. E com o tempo os alunos melhoram isso, tá? Pois bem, aqui tem uma explicação do que eu acabei de dizer e vamos direto para as séries, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês a primeira tabelinha, a primeira receita de bolo para se usar lá um treino, tá? Então aqui a gente tem que ter cuidado sobre isso. Primeiro, saber ler essa receita de bolo, tá? O que acontece, pessoal? Eu vou ter sempre informações de intensidade, volume e tempos de intervalo se o treino for intervalado. É o caso aqui. Tá? Então, mas algumas informações elas podem estar somadas e algumas podem estar implícitas e não explícitas. Então, vamos entender cada uma delas. Né? 1 a 3 séries, pessoal. Séries. Né? Essa informação é uma informação de volume. Tá? Eu vou ter séries com repetições. Tá? Diferente dos treinos de musculação, que eu tenho as repetições que vão formar... nesses casos vão ter as duas também, só que a diferença vão ser os intervalos entre elas. Tá? Eu vou ter intervalos entre séries no treino, esses de resistência geral. Tá? Eu vou depois ali dizer para vocês como vai ser. E também, em cada série, eu vou ter um X de repetições, né? Que está dizendo ali, 8 a 20 repetições. Tá? Ou seja, as informações de volume são isso, são 1 a 3 séries com entre 8 a 20 repetições cada série. Tá? Isso vai me dar, assim, para um jogo de números aqui, eu posso ter um volume mínimo com uma série só de 8 repetições. Isso vai me dar, né, 8 repetições de volume total do exercício. Tá? Mas posso ter um volume muito maior. Posso ter 3 séries com 20 repetições. Esse é o máximo de volume que eu posso ter. Isso vai me dar 60 repetições. Tá? Então vejam que é bem elástico ali o número de exercícios. Tá? Tem treinadores que fazem, e é bem engraçado. Ele diz, não, é impossível fazer com 8, é impossível fazer com 60. E é engraçado, cada um acredita nisso piamente, como se fosse algo religioso. Tá? Mas vai muito das experiências dele e às vezes até de aspectos ligados ao próprio sistema de treino, o tipo de movimento e etc. Mas lembrem que tudo isso aqui, esse treino e o de tolerância ao lactato, esses dois são para resistência geral, não é para resistência local. Isso aqui não é para exercício de musculação, que às vezes o pessoal tenta fazer uma tolerância ao lactato dentro da sala de musculação. É uma coisa bem estranha. Tá? Nos aparelhos lá de musculação é muito estranho isso. Tá? O que se faz, sim, geralmente é no cicloergômetro e esteira. Tá bom? Bom, então aqui eu tenho as informações de volume. Tá? Agora, a terceira informação, período de 20 a 50 segundos para as repetições, para cada repetição. Tá? Isso aqui é um tempo mais ou menos estimado para eu conseguir ter adaptações de produção de lactato. Tá? No material que eu peguei, isso aqui era uma informação da natação, que tinha por distância. Tá? Então, eram tiros de 20 a 50 segundos. Isso aí dava, dependendo do nível do atleta, distâncias assim como de 12 metros, seria metade da piscina, tá? Ou 25 metros, até uns 70 metros, 100 metros de tiros. Tá? Então, tu usaria lá, vou chutar, tá? De 25 a 75 metros, tá? Para facilitar em número de piscinas, que daria uma piscina, 3 piscinas cada tiro. Tá? O cara tem que ser muito rápido, né, para fazer os 75, mas tem que ser de alto nível, mas fecharia. Tá? Mas quando a gente fala em distância, é complicado, porque aí se eu quero aplicar para a corrida, essas distâncias não tem nenhum sentido, obviamente. Na corrida eu faço muito mais rápido esses tiros. Tá? Então, por isso que eu deixo os tempos aqui, porque o tempo não tem erro. Né? Eu tenho que fazer uma distância que encerre mais ou menos nesse tempo. Tá? Para a corrida, pessoal, deixa eu ver aqui, 50 segundos, isso poderia dar até uns 400 metros. Então, uns tiros de 200 a 400 metros, tá? Chutando mais ou menos. Então, são distâncias completamente diferentes da natação. Tá? Mas por isso eu tenho que me guiar no tempo do exercício. Se esse cara estiver fazendo muito acima ou muito abaixo desse tempo, é bom mudar as distâncias para ele alcançar o objetivo do treino, tá bom?
Então, essa informação de período, ela me indica implicitamente um pouco sobre a questão de intensidade. Tá? Mas, claro, explicitamente a intensidade está mais abaixo ali. Vejam lá, olha lá, velocidade, a mais rápida possível. Não tem erro. Né? No mínimo 5% a mais da velocidade de limiar anaeróbico ou de segundo limiar ventilatório. Tá? Ou se alguém marca, por exemplo, com um cone, seria um pouco acima disso. Tá? Muito bem. Intervalos de repouso, pessoal. Aqui vem uma informação importante. Eu nunca vou colocar intervalos entre séries. Aqui que está a diferença que eu ia falar com a musculação, por exemplo. Tá? Nos treinos esses de resistência geral, eu tenho os intervalos entre séries e entre repetição. Na musculação eu não tenho entre repetição. Eu faço as repetições em sequência. Aqui eu tenho intervalos entre as repetições. Tá? Eu vou contar como repetição, vai ser aquela distância lá, 50 metros. É uma repetição da série. Tá? Ou um tiro. Tá bom? O que acontece, pessoal? Os intervalos vão ser sempre entre repetições aqui nesses tipos de treino. Tá? E nesse caso, é de 1 a 3 minutos cada repetição. E não é muita coisa. O pessoal às vezes dá musculação, mas que estranho, isso aqui é intervalo entre série que eu faria. Tudo bem, mas no mundo da resistência precisa disso. Tá? 1 a 3 minutos. E aí a informação do intervalo entre séries eu quase nunca vou colocar, tá? Porque é uma regra geral. Então, para simplificar e não decorar tanto número, decorar só uma vez, né? Saber que intervalos entre séries são quase sempre entre 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. Tá? E aqui já vem uma relação também. Mas é de 1 a 3 minutos e o intervalo entre séries é 3 a 5. Quanto será que eu uso de um para o outro, né? Entre repetições ou entre séries? Sigam sempre o mesmo padrão, um raciocínio linear. Se eu tenho que usar intervalos muito altos, 3 minutos, que significa que é uma intensidade muito alta que eu estou fazendo ali no jogo dessas intensidades, 3 minutos, significa que o intervalo entre séries vai ser máximo também, vai ser de 5 minutos. Tá? E o contrário também é verdade lá. Se eu fizer o menor tempo, eu estou usando 1 minuto apenas, porque é, entre aspas, a menor intensidade ali que eu tenho, tudo bem, o intervalo entre séries vai ser de 3 minutos. Tá? Sigam essa relação, é linear, de intervalos entre séries e entre repetições. Quando for pequena uma, é pequena uma. Grande a outra, grande a outra. Tá? Bom, pois bem. Intervalo entre sessões, que me dá uma ideia de frequência semanal de treino, de 4 a 5 dias. Tá? Isso vai indicar, gente, que no máximo eu vou ter 2 treinos por semana com esse tipo de treino. Ele é muito intenso. Tá? Eu vou colocar assim até, para alunos ligados à saúde, eu nem indicaria direito. Eu colocaria só para alunos muito avançados. Tá? E atletas de alto nível, aí sim, aí é quase que obrigatório num cara que é meio fundista ou fundista rápido, ele quase certo que vai ter que fazer esse tipo de treino em algum momento da vida, vai ter que sofrer. Mas ele vai fazer de modo esparso, assim. Ele vai ser colocado quase sempre junto a microciclos de choque, em algum bloco de treinamento que envolva até um microciclo de choque, como uma preparação e choque. Tá? Não é um treino durante 2 meses ao longo do ano. Ele quase sempre vai ter um bloco menor de adaptação. Então, ele vai ter que estar ligado a um outro treino mais intenso, quase, que chegue perto desse, tá? Mas não tão comum assim. Diga, Gabriel. Gustavo, tu pode repetir ali a parte entre intervalo entre séries e entre repetições que eu me perdi ali. Eu não entendi direito como funciona isso tudo. A regra do intervalo, sempre a informação que vai estar colocada no slide é o intervalo entre repetições. Bom, só entre repetições. Entre séries eu nunca vou dar, porque é só uma que tem para todos os tipos de treinos de intervalo, intervalados. Então, para facilitar aqui os treinos de resistência, eu não coloquei o intervalo entre séries. Tá? Entre séries vai ser sempre entre 3 a 5 minutos. Entre séries. Então, vamos dar um exemplo. Tá? Eu estou fazendo 2 séries de 10 repetições. 2 vezes 10. 2 vezes 10.
2 séries de 10 repetições, tá? Então, vamos pensar na prática disso. Eu tô ali na pista. Eu começo a primeira repetição, tá? É 400 metros. Faço lá o tiro, tá? Faço o tiro. Vai ser bem menos, né? Mas tudo bem. Tô pensando em mim mesmo, nunca faria isso. Mas tá. Não, o treinador sempre faz. Então, faço o meu tiro de 400 metros, tá? E aí eu tenho o intervalo entre repetição. Terminei uma repetição, vou para a próxima, tá? O intervalo entre repetição está me dizendo aqui que tem que ser de 1 minuto a 3 minutos, tá? Eu vou usar aqui, vou dar 1 minuto. Passou 1 minuto, faço o próximo tiro. Vou fazer 10 tiros ou 10 repetições, tá? Passou cada intervalo de 1 minuto e o tiro, tal. Fechou 10 repetições. Encerrei a primeira série. Aí eu tenho um intervalo maior. Quando tem a série, geralmente, é uma regra geral, assim, de treinos intervalados, o tempo da série, o descanso da série é maior do que o descanso entre repetições. Tá? Eu terminei a série, eu tenho que terminar cansado. Eu vou me cansando ao longo da série. Tá? Quando chego no fim dela, fechou a série, aí eu tenho um descanso maior, que é de 3 a 5 minutos. No caso, eu usei 1 minuto lá de intervalo entre repetições. Tá? Que é o tempo mínimo ali de 1 a 3 minutos, né? Eu estou usando o mínimo. Então, o tempo de intervalo entre as séries também é o mínimo. Eu vou usar 3 minutos. Né? De 3 a 5 minutos, eu vou usar 3 minutos. Tá? É só uma dica para montagem de treino, já sabendo dessa relação dos intervalos entre repetições e séries. Terminou os 3 minutos de descanso, né, de intervalo, vou começar a próxima série. 10 repetições de novo. Começo com a primeira repetição, agora no caso era 2 vezes 10, né? Então vou para a minha última série, né? Faço a repetição, descanso 1 minuto, repetição, 1 minuto, faço 10 vezes, 10 repetições. Quando fechar as 10, bom, aí acabou o treino, que era só 2 séries. Tá? Entendeu? Ah, entendi. Só mais uma dúvida. Vamos dizer que eu estou dando um treino para um aluno, então. Esse intervalo de 1 minuto ali entre as repetições, ele tem que, esse de 1 a 3 minutos, ele tem que ser exatamente o mesmo a cada repetição? Ou, por exemplo, nas primeiras 2 repetições, nas primeiras 3, ele descansou 1 minuto, fez 1 minuto de repouso. Aí, mais para o final, dentro da mesma série, ele pode descansar mais de 1 minuto ou o ideal é manter esse 1 minuto até o final? Não, depende do objetivo do treino, tá? Eu vou assim, ó, simplificar. Para alunos iniciantes, eu não inventaria moda, tá? Eu faria tempos constantes mesmo, até para ensinar o aluno a manter tempos de intervalo, respeitar tempos, aprender isso. Mas tem também treinamentos onde tu tens um aumento ou diminuição do tiro. Tá? E aí vai na sensibilidade tua também. Isso ao longo do tempo vocês vão ver. Quando o aluno estiver quebrando, por exemplo, se vocês erraram o treino, e não é só errar, às vezes é impossível vocês acertarem sempre os treinos, tá? Mas o cara dormiu mal, ele está mais fadigado e vocês não têm um controle tão bom disso, não tem a variabilidade da frequência cardíaca para indicar que ele está mais estressado, mas vocês veem que ele veio da farra, tá? Tem muito adolescente que tem isso, ou ezefiano mesmo, né? Que preconceito. Mas o cara tá vindo da farra, não tem jeito, tá? O que acontece? O primeiro tiro tu já começa a notar, a frequência cardíaca dele tá totalmente fora do tempo, ele tá quebrando a técnica porque ele tá se esforçando demais, dá mais intervalo. Não tem, tá? Mas isso é sensibilidade, é umas coisas mais avançadas que eu estou dizendo, assim. Mas, de qualquer jeito, a dica que eu dou é, no início, manter tempos constantes mesmo, fechadinhos, para ensinar eles a respeitar. E depois, sim, tem treinos até mais avançados. Agora, para esse tipo de treino aqui, não se tem dúvida, os tempos são fixos, tá? Ah, perfeito. Tá? Vai ter treinos avançados que eu nem sei se eu vou dizer, tá? Acho que a maioria dos treinos que eu vou dar aqui é tudo fixo, tá, pessoal? O que tem também de variação nisso, é outra situação, é quando eu faço o tempo de intervalo ligado a um marcador biológico, tá? E depois eu ia comentar, mas já dá para trazer porque é bem simples a ideia. Tá? Eu, ao invés de marcar tempo de intervalo, eu esperar meu aluno baixar a frequência cardíaca até tantos batimentos. Tá? Como é que se chama isso? Princípio da pausa vantajosa, que o Weineck vai chamar.
né? Então, o que tu faz? Tu respeita a individualidade biológica do cara, até a variabilidade diária dele. Hoje ele está mais cansado, ele vai precisar de mais tempo para baixar a frequência cardíaca. Quase sempre ali em torno de 100, 110 batimentos, tá? E aí tu espera ele baixar até 110, então não tem tempo, né? Vai ser ligado à frequência cardíaca e solta de novo. Mas vejam que é difícil de fazer esse tipo de treino, porque tu tem que ter um frequencímetro. Tu não pode... Vai fazer frequência de pulso, é uma bagunça, porque tu tem que estar sempre fazendo as marcações e não é muito exato isso, tá? Então, mas daria também para variar desse tipo aí, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Então, na parte final aqui, eu comentei para vocês, intervalo entre... Estava aqui terminando, intervalo entre sessões, 4 a 5 dias, pouco treino por semana e é um treino muito duro, né? Ele não pode durar mais do que 4 semanas. Tá? O normal até 2, 3 semaais com esse bloco de Professor, treino. Diga. Esse modelo de treinamento, ele pode ser... qual a sua opinião em relação ao indivíduo que é extremamente destreinado, que está há muito tempo sem treinar e, por exemplo, vai começar com esse treinamento? O que o senhor acha disso? Nem pensar, tá? Treinamento de resistência é impossível. Esse tipo de treino aqui, gente, é para um cara que tem no mínimo 1 ano, eu diria assim, bom é 2 anos de treino de resistência. Tá? Depois de 1 ano, 2 anos, um cara inicialmente sedentário, esse tipo de treino serve. E, de novo, é algo mais. Ele é o avançado ali, até para esse cara mais treinado. Mas para um cara inicial, não. De nenhuma forma. Tá? Tem treinos que são muito menos impactantes, assim, e menos também dispendiosos do ponto de vista psicológico, assim, de dor mesmo, que tu consegue ótimas adaptações no início, que são os contínuos mesmo, por aí vai, tá? Tá, entendi isso. Obrigado. Nada. O outro tipo de treino, gente, é mais avançado ainda, é o de tolerância ao lactato, mais intenso, mais doloroso e tal, é o de tolerância. É quase sempre numa sequência, às vezes se coloca o de produção seguido de um de tolerância, tá? Uma 3 séries, vejam que aqui muda muito os volumes, porque são muito menos repetições. De 3 a 6 repetições. Essa é uma característica importante do tiro. Apesar do volume ser menor no número de repetições total, tá? Vejam que o período do exercício é maior. Cada repetição vai ser feita numa distância maior. Tá? 50 a 100 segundos. Tá? Mas mesmo assim, o volume total do treino acaba sendo menor. E o grande segredo do treino de tolerância ao lactato é o tempo de intervalo entre as repetições, que é curtíssimo, é de 5 a 30 segundos, porque a ideia ali é não deixar o cara remover lactato. Inclusive, nesse tipo de treino, que eu também não deixo essa marcação para não ficar muito poluído, eu tenho também intervalos passivos e ativos, né? Eu posso fazer intervalo, por exemplo, quando eu faço tiros de velocidade, etc., é difícil deixar o aluno completamente parado, né? O repouso passivo, que é ficar parado, é terrível para o cara. O cara precisa caminhar um pouco e tal. Bom, nesse tipo de treino é bom que ele fique parado e vai ser terrível para ele igual, mas é bom porque ele vai concentrar mais lactato. Se ele fizer um intervalo ativo, que seria uma nadada, assim, um ritmo nadado que a gente chama, ou solto, não é muito bom, porque ele começa a remover um pouco mais de lactato nesse intervalo. E a gente não quer isso. A gente quer que ele trabalhe com um pico de lactato, o lactato esteja o mais alto possível nesses tiros, né? Para ele poder tolerar isso, ter essa carga e perceber isso. Tá? Esse tipo de treino, até hoje, o principal significado dele ainda é psicológico. Os caras não encontraram grandes razões. Muito mais é o cara se sustentar com altos níveis de lactato, que é o que depois tem boas transferências para as provas, essas de meia distância rápida, né? Que é o cara realizar toda a prova com concentração de lactato nas alturas, tá bom? Velocidade a mais rápida possível, ela é um pouco mais rápida, apesar da distância ser maior, é um pouco mais rápido que o de produção do lactato e está muito próximo da velocidade máxima, tá? E vejam que em caras treinados, o segundo limiar, ele está muito próximo do VO2 máximo, né? Está lá nos 90%, acima dos 90% do VO2 máximo. Então, quando tu já de produção, tu fazia 5% acima. Então, era em torno de 95 num cara muito treinado. E se tu vai fazer um pouco acima disso, tu está colado no ritmo associado ao VO2 máximo. Tá? Ou seja, é um tiro bem danado.
Aqui os tempos de intervalo é 3 a 4 dias, que vai indicar isso, 2 vezes por semana. A dica que eu dou é, sem muito mistério, é 2 vezes por semana intercalado, se puder, não só 2 dias, deixar 3 dias de distância. Tá? Tem muita gente que faz tiros na terça e na quinta, né? Tentar evitar isso, para fazer um intervalinho um pouquinho maior do que isso, para o cara não sofrer tanto ali no segundo dia da sequência, né? Desse ritmo. Então, de novo, gente, só para repetir, as informações de volume estão colocadas ali no início, depois a intensidade é a mais rápida possível, mas com algum marcador ali próximo do VO2 máximo, né? E também ligado àquele período de 50 a 100 segundos que vai me dar a distância do tiro, tá bom? O treinador, quando vai fazer aquela distância, ele sabe o que é o máximo do cara para cada distância. Tá? Isso eles vêm através de testes mesmo, muitas vezes o 400 faz um teste de 400 e fraciona, né? Na natação, né? Se faz esse teste e se fraciona os ritmos. Na corrida também se faz testes lá e se fraciona ritmos, né? Ritmo de concone, por exemplo, por aí vai. E aí o nadador mais ou menos sabe o que tem que fazer. Quando se diz a distância para o ritmo tal, forte, ele já sabe que vai ter que fazer máximo ali para essa distância. Tá? De novo, para quem não é treinador, para vocês que estão, a maioria está começando, vai ser tudo muito novo, né? Vocês vão ter que entender até a linguagem daquilo. Eu quero começar a treinar corrida. É bom saber bem qual é a linguagem, o que significa uma rodagem, o que significa soltar, o que significa o longão, o que significa trabalhar em limiar, né? O que significa VO2 máximo mesmo, como ritmo, né? Não tanto do ponto de vista fisiológico, mas claro, vai estar interligado. Tudo isso é importante e essas coisas vão ficar mais claras quando souberem esses ritmos, tá? Mas de qualquer jeito as informações estão aí. De intensidade, volume e densidade. Pessoal, eu não coloquei aqui o intervalo entre séries. Alguém abre o microfone e me diz qual é o intervalo entre séries, só para ver se vocês estão dormindo ou não. 3 a 5? Isso aí, 3 a 5 minutos, tá? Como é que se diz? Ali é aspirina, serve para tudo. 3 a 5 minutos, tá? E quando for exceção à regra, só confirma a regra. Deixa eu ver. Muito bem, temos um pouquinho mais de tempo. Tá, já falei um pouco dessas coisas. Eu queria agora conversar com vocês a parte final da aula de hoje, pessoal, é sobre o uso do substrato nesses treinamentos, nesses exercícios, ou treinamentos de resistência geral, tá bom? Especialmente sobre o uso de gordura e carboidrato. A maneira que vocês viram isso em fisiologia está muito ligado lá ao quociente respiratório, né? Ou taxa de troca respiratória. Eu não vou explicar a diferença, que um é mais celular, o outro é mais ao nível de organismo, mas de qualquer jeito, a ideia que está por trás desse marcador aí que vocês viram lá, que é esse quociente respiratório, que pode sempre estar em torno de 1, né? Um pouco abaixo de 1, ou ligado a 1, ele me dá uma ideia do substrato que eu estou usando em exercícios que tenham essa predominância aeróbica, né? Que podem ser por via de gordura e por via de carboidrato. A gente sabe que se a intensidade é maior, né, eu costumo usar mais carboidrato no exercício aeróbico, né? Que isso significa que, em outras palavras, eu vou usar uma rota que é de uma glicólise aeróbica também, tá? E se a intensidade é um pouco menor, quase sempre eu vou usar lá o substrato da gordura, tá? Isso vai me dar um quociente respiratório mais baixo, né? Próximo lá do 0,8, algo assim. Pois bem, pessoal, aqui tem uma curva de livro, assim, bem grosseira, tá? Marcando esses papéis, assim, do carboidrato. Quando eu vou fazer atividades até exaustão, digamos, né? Ou seja, 20 minutos muito intenso, 40 minutos muito intenso, né? Até o total de esforço para 40 minutos, ou uma prova que envolva 40 minutos, algo assim. E ali tem a participação de gordura e carboidrato. Por exemplo, tem uma medida, pessoal, que eu nem trago aqui, porque eu simplesmente detono ela lá, que é o Fat Max, que alguém já deve ter ouvido falar aí, que
que é usar, a partir desse quociente respiratório, eu saber qual é o ritmo, qual é a intensidade de exercício, onde eu mais uso gordura lá no esforço, né? Então, qual é a velocidade na prática, né, de corrida, por exemplo, é essa. Qual é a velocidade em que eu vou usar mais gordura para o exercício? Pessoal, isso aí, quando se usa isso, muitas vezes o pessoal está ligado à discussão do balanço energético, né? Como emagrecer, etc. Não é que não seja importante, tá? Mas isso é secundário na organização do treino do meu aluno. Tá? Quase certo que eu vou ter que mais me atentar é a periodização geral de resistência, inclusive trabalhando em ritmos que são diversificados. Porque, de novo, querer trabalhar só numa intensidade metabólica é um erro já, é um desrespeito aos princípios do treinamento. Lembra, a gente falou de caráter ondulatório de cargas, né? Nós falamos de caráter lá do princípio da variabilidade, e cansei de falar para vocês da importância de seguir curvas de treino. Por isso o nome também, curvas de treino, não é por acaso. Então, quando vem com essa coisa de Fat Max é bom, porque vai gastar gordura e o cara vai emagrecer, como se da barriga saísse direto né, a pança desaparecesse durante o exercício. E a gente sabe que não tem nada a ver, né? O sistema é metabólico, é geral do organismo, e apesar de saber que tem até um uso particular em certas regiões, no fim das contas, quem vai trabalhar com emagrecimento vai ter que saber que esse cara vai ter que permanecer no exercício e com uma boa aderência e seguindo os princípios do treinamento, que vai envolver uma variabilidade de intensidades, tá bom? Então, é muito mais importante, sim, saber os ritmos, os marcadores biológicos, né, desse esforço, tá bom? Então, isso é importante. Uma outra questão, quando são atividades mais intensas, eu posso me utilizar do aspecto nutricional também, né? Eu sei que se eu usar um carboidrato de rápida absorção, eu consigo ter esse substrato mais rapidamente durante o exercício, tá? Isso é importante também, não vou me deter aqui na aula, mas isso sim é um aspecto que pode interessar o pessoal que vai fazer esse tipo de exercício. Mas vou dizer para vocês, para a maioria dos alunos que vão envolver atividades, exercícios de resistência para diminuição de gordura mesmo, de peso, quase sempre até esse uso nutricional aí quase que não é recomendado, porque as atividades não vão durar mais do que 40 minutos, 50 minutos, e o uso disso a vantagem disso no equilíbrio metabólico não é grande. Tá? O que vai ser, sim, vão ser em provas mais longas, obviamente. Aí, se o cara quer começar a fazer um triatlo, etc., que esse cara já tem que ter mais estrada, não é um aluno iniciante, né? Ele quer fazer uma meia maratona, etc., esse cara já deveria ter no mínimo uns 2 anos, não como nem uns loucos que tem por aí, que os caras correm 2 meses e já querem fazer meia maratona, né? Adoram o nome maratona, né? E são os Forrest Gump, que esses tem que prender esses caras. Tá? Então, num caso normal, quase sempre esse uso aí não tem que ter mais cuidado, tá, gente? Mas certamente aí, de novo, eu falo, um trabalho com um bom nutricionista, se recomendar no mínimo com esses colegas da nutrição é sempre uma coisa boa para se fazer, tá? Um outro dado que eu queria trazer para vocês, que está ligado a treino de alto nível, é uma coisa que eu dei parecer faz uns anos, para terminar esse assunto, assim, que aparece um resultado que chamou muita atenção a literatura dessas provas de longa duração, foi o seguinte, foi uns trabalhos do professor Millet, que ele viu o seguinte, que quando os caras terminavam uma prova, a maratona de montanha, ultramaratona de montanha, que é uma das coisas mais terríveis que pode haver na vida, tá? É o cara correndo durante 2, 3 dias, sem parar lá, dormindo mal, dormindo muito pouco, com uma alimentação relativamente baixa, né, e tal. Esses caras viram que quando acabava a prova, eles eram avaliados antes da prova, eram avaliada a economia de corrida desses caras, tá? Mesmo na inclinação e no plano, eu vou dar alguns detalhes assim do experimento, mas resumindo, assim, quando acabava a prova, 2, 3 dias os caras estavam daquele jeito, né, era os trapos humanos, eram colocados na esteira para correr na mesma velocidade que eles tinham sido testados antes, para testar a economia de corrida deles, ou economia de movimento deles.
E o que apareceu, gente, é que nessas provas muito longas, já se sabia que em provas mais curtas quase sempre piorava e a gente tentava entender. Nós também contribuímos com alguma coisa para tentar entender o porquê que piora a economia durante isso, se é mais ligado à técnica, né? Não sei o quê. Bom, mas nessas provas de vários dias apareceu uma coisa surpreendente. Esses caras eram mais econômicos. Tá? Não tinha mudança de técnica, já vou dizendo isso, tá? Porque alguém pode pensar isso, como também me pareceu, mas não, eles avaliaram também a parte mecânica, então a eficiência de propulsão não estava ligada, era muito mais a eficiência muscular ali, né? Então, alguma questão celular ou metabólica. O que eu sugeri lá no caso, e depois eles escreveram até uma carta sobre isso, discutindo, que um dos fatores, principalmente o principal, é a questão do substrato. Nesse tipo de prova, o carboidrato ele está esgotado ou está sempre, mesmo com toda a nutrição ali, eles não conseguem durante tantas horas suprir essa necessidade de substrato e eles acabam usando muito gordura, tá? num quociente respiratório por demais baixo, muito baixo. Tá? Então acaba que o consumo de oxigênio não é tão diferente deles, mas a gente sabe que aí entra a questão da entalpia de combustão. A energia necessária, né, para utilizar esse substrato envolve uma eficiência muito maior, que é o da combustão da gordura. Tá? E isso vai implicar numa energética menor, um gasto de energia menor. É como dizer o seguinte, para quem gosta lá de fisiologia, os caras faziam, sei lá, o teste de economia e dava 30 mililitros para aquele ritmo, tá? Vamos falar em potência metabólica mesmo. 30 ml quilograma minuto, tá? Após o exercício, o consumo de oxigênio não se alterava tanto. Só que o impacto energético desses 30 ml diminuíam, porque tinha muito mais gordura nesse cálculo do que lá no início. No início tinha uma participação maior de carboidrato, que não é tão eficiente nessa entalpia de combustão. Tá? No caso da gordura, no caso do final da prova, aqueles 30 ml se transformavam em joules de energia menor, porque tinha mais gordura envolvida. Inclusive parte de proteína, né? Tinha uma estimativa lá mais grosseira para parte de proteína que eles acabam usando um pouco. Mas a gordura era o principal responsável. Bom, esse é um dado interessante também, mas muito ligado a essa questão nutricional da prova. Vai depender muito do tipo de prova, distância. Então, quando a gente fala aqui de provas longas no Rio Grande do Sul, já é difícil, porque são pouquíssimas provas. Já me alertaram que tem, né? Eu estava atrasado uns 5 anos, e eu me lembro que no mestrado que a gente fez com o corredor de aventura, as provas duravam uma tarde só no Rio Grande do Sul, porque não tinham atletas que pudessem fazer provas mais longas. Mas agora parece que já existe isso e tal. Então, quanto mais longo, mais vai para esse caminho aí. Tá bom? Esse é um dado interessante para quem vai treinar resistência e tal, também ter essa jogada nutricional tendo em consideração esse aspecto de economia aí, desse tipo de exercício. Pessoal, e aqui se eu conseguir, eu paro de compartilhar e encerramos a aula por hoje. Tá? Ficamos vou parar a gravação aqui.